Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo na gravação pelo YouTube. Se você quiser participar ao vivo comigo das próximas lives para você ter a oportunidade de fazer sua pergunta, é só seguir o Papo Glaucoma no Instagram, que toda sexta-feira às 5 da tarde nós estamos juntos ao vivo. Pessoal do Instagram que está chegando por aqui agora, bem-vinda Dayara, oi Virgínia, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à live dessa sexta-feira e hoje é dia de conversar sobre exames. Nosso tema de hoje, que eu já coloquei fixado aí para vocês, exames essenciais no acompanhamento do glaucoma. Então a gente vai falar sobre quais são aqueles exames que todo mundo que tem glaucoma ou um quadro de suspeita de glaucoma precisa obrigatoriamente fazer. Então fica de olho, porque se eu falar algum exame que você ainda não fez, já corre na sua oftalmo para botar o seu acompanhamento em dia, viu? Para quem está chegando novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro, e aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Vamos lá conversar sobre exames então, gente. Quando eu falo aqui exames de acompanhamento de glaucoma, isso não vale só para quem já tem um diagnóstico fechado de glaucoma não, tá? Isso também vale para quem tem um quadro de suspeita de glaucoma. Então, quem ainda está investigando para saber se tem glaucoma ou não, esses exames eles também são obrigatórios. E é obrigatório também para quem tem o quadro de hipertensão ocular, que são aquelas pessoas que têm a pressão no olho alta, mas que não têm glaucoma. Então, nessa situação de quem tem glaucoma, suspeita de glaucoma ou então hipertensão ocular, eu vou resumir tudo isso aqui na live falando glaucoma, mas isso vale para todos vocês, tá? Quais são os exames, então, que são essenciais no acompanhamento do glaucoma? São 5 exames e cada um deles tem uma função diferente e precisa ser repetido com uma frequência diferente também. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles em separado. Começando, o primeiro exame que é obrigatório para quem tem glaucoma é o exame de gonioscopia. A gonioscopia é um exame que serve para classificar o glaucoma. Glaucoma é uma doença que tem nome e sobrenome. Glaucoma não é tudo a mesma coisa. Então a gente precisa classificar o seu tipo de glaucoma e saber se você tem um glaucoma de ângulo aberto, um glaucoma de ângulo fechado, um glaucoma neovascular, um glaucoma pigmentar, um glaucoma secundário a transplante de córnea. Em cada um desses tipos de glaucoma, a abordagem de tratamento que a gente vai fazer vai ser diferente. Então, a gente precisa ter o seu glaucoma corretamente classificado para que a gente possa fazer o tratamento adequado para manter esse quadro estável. A gente não trata um glaucoma de ângulo aberto da mesma forma que um glaucoma de ângulo fechado. Então, por isso que a gonioscopia ela é essencial no acompanhamento para a gente saber qual tipo de glaucoma você tem. Agora, não adianta fazer a gonioscopia uma vez na vida só. A gente tem que, de tempos em tempos, ficar repetindo o exame. Por quê? Pode acontecer de, ao longo da sua vida, o seu glaucoma mudar. A mudança que é mais comum é a pessoa que tinha um glaucoma de ângulo aberto e com o passar do tempo ela pode acontecer de passar a ter um glaucoma de ângulo fechado. Então a gente deve sim ficar repetindo a gonioscopia. Então a gente faz gonioscopia para saber o seu tipo de glaucoma e a gente repete anualmente para a gente ver se vai ter alguma mudança nessa característica. Então o primeiro exame obrigatório foi a gonioscopia. Vamos passar para o segundo agora, que é a paquimetria. A paquimetria é um exame que serve para medir a grossura das nossas córneas. E essa informação tem 2 funções que são essenciais no glaucoma. A primeira e importantíssima é a gente saber o seu risco de cegueira pelo glaucoma.
A gente não sabe muito bem explicar por que que isso acontece, mas as pessoas que têm as córneas mais finas, elas têm um maior risco de ter perda de visão pelo glaucoma do que as pessoas que têm córneas mais grossas. Então, quando a gente faz o exame de gonioscopia, a gente consegue... troquei, paquimetria que eu tô falando agora. Quando a gente faz o exame de paquimetria, a gente consegue ter uma estimativa se você é uma pessoa que tem alto risco de cegueira pelo glaucoma ou se você é uma pessoa que tem baixo risco de cegueira pelo glaucoma, e isso também vai influenciar em todo o seu tratamento. O segundo ponto que faz com que a paquimetria seja essencial é para a gente saber se as medidas de pressão ocular que você está fazendo, se elas são confiáveis. Por que isso? Os aparelhos que medem a nossa pressão ocular, eles medem a pressão ocular através da nossa córnea. Então, para a gente saber se a medida da pressão ocular que a gente faz está certinho, a gente precisa saber se você tem uma córnea na média da população e de acordo com a calibragem dos aparelhos. Se a sua córnea é muito diferente da média da população, isso vai interferir na sua medida. Então, a paquimetria a gente faz para saber o seu risco de cegueira e para saber se a medida da sua pressão ocular está confiável. Precisa ficar repetindo a paquimetria? Olha, a paquimetria ela não muda muito ao longo da nossa vida, não. Tá? E em geral a gente acaba fazendo uma vez por ano também, porque a gente acaba fazendo junto com o restante dos exames, mas em geral, se você não fizer uma cirurgia, se você não fizer algum procedimento, a sua córnea ela vai mudar pouquíssimo ao longo da sua vida. Então eu diria que de todos esses exames, a paquimetria é o que é menos importante da gente ficar repetindo, mas é essencial a gente ter essa avaliação da paquimetria no acompanhamento. Já falamos de gonioscopia e de paquimetria, e agora a gente vai passar para um outro grupo de 3 exames, que são os exames que conseguem dizer se o glaucoma está estável ou se ele está piorando, e por isso esses exames são essenciais. Nós temos 2 exames que fazem a avaliação do nervo óptico, que é o nervo afetado no glaucoma, que são o OCT de nervo óptico e também a retinografia. Esses 2 exames, eles fazem avaliações do nervo para a gente verificar se a sua lesão de nervo causada pelo glaucoma, se ela está mantendo estável, ou seja, o tratamento está dando certo, é só a gente seguir acompanhando que o nervo está estável, ou então não, se esse nervo está piorando a lesão dele, e aí isso é um sinal de que a gente precisa intensificar o tratamento para fazer a doença ficar estável, e é assim que a gente consegue preservar a visão. Então, esses 2 exames em conjunto avaliam o nervo óptico, tanto a retinografia quanto o OCT. Se os 2 avaliam o nervo, precisa fazer os 2? Sim, precisa fazer os 2, porque o tipo de avaliação que eles fazem do nervo são diferentes, então não basta fazer só um, eles se complementam. A retinografia, ela avalia mais o aspecto do nervo e da escavação, e o OCT, ele avalia mais o funcionamento do nervo e a quantidade de neurônios dele. Então não adianta fazer só OCT, nem só a retinografia. A gente precisa dos 2 exames em avaliação conjunta. A retinografia, a gente costuma repetir com uma frequência de 1 vez por ano, porque ele é um exame que muda menos do que o OCT. O OCT, como ele muda mais rápido do que a retinografia, a gente já repete ele com uma frequência maior. Em geral, para quem tem diagnóstico fechado de glaucoma de 6 em 6 meses,
Nos casos de hipertensão ocular, isso pode variar de 6 em 6 ou uma vez por ano. E nos casos de suspeita de glaucoma, a gente pode fazer também anualmente o OCT. Então, 2 exames que avaliam a estabilidade da lesão no nervo, retinografia e OCT de nervo óptico, eles também são essenciais. Uma ressalva importante de eu fazer aqui é que sempre que eu falo todos esses exames essenciais no glaucoma, o exame mais comum de alguém descobrir que não está fazendo é o OCT. Por que isso? O OCT, ele é um dos exames mais recentes nessa avaliação de glaucoma. Ele surgiu na década de 90 e ele começou a se popularizar e ser de mais fácil acesso, assim, de você conseguir chegar em qualquer clínica e ter um OCT. Isso começou a ser a coisa de 10, 15 anos atrás. Então, quando a gente pensa no OCT, ele é um exame relativamente novo no acompanhamento do glaucoma. E ainda tem gente que não tá fazendo, mas tem que fazer, que nem a Andréia tá falando aí, que faz o OCT de 6 em 6 meses. Ele já passou a ser, há bastante tempo, um exame obrigatório no acompanhamento do glaucoma. No começo, a gente usava para casos mais selecionados e a gente pensava assim, esse paciente precisa de um OCT, esse paciente não precisa. Hoje em dia, não tem mais isso. Todo mundo que tem glaucoma, que tem suspeita de glaucoma, que tem hipertensão ocular, precisa obrigatoriamente fazer o OCT. A Eli está contando aqui que é um exame caro, e sim, de todos esses 5 que eu estou falando aqui que são obrigatórios, o OCT é o mais caro, justamente porque ele é o aparelho mais caro, com uma tecnologia mais recente e mais avançada. Agora, gente, quando eu falo que ele é o que tem a tecnologia mais avançada, isso não quer dizer que não precise dos outros, viu? Afinal, vocês estão aprendendo aqui comigo que são coisas diferentes que cada exame vai avaliar, tá? Próximo passo, Elisimar, já eu respondo tua pergunta, tá? Próximo exame que a gente precisa, que é um passo obrigatório no acompanhamento do glaucoma, é o exame de campo visual, o amado e odiado ao mesmo tempo exame de campo visual. Amado por quê? Porque ele dá informações pra gente importantíssimas sobre o glaucoma. Ele é o único exame que consegue dizer pra gente o quanto que o glaucoma afetou da sua visão. Se você tem uma perda de visão leve, se você tem uma perda de visão moderada, se você tem uma perda de visão avançada. Então, o campo visual é o único exame que consegue dizer pra gente o quanto a sua visão está afetada pela doença. Então, ele classifica o estágio do glaucoma e ele também serve pra gente ver se a doença está estável. Afinal, a gente não quer, todo o objetivo do tratamento é a sua visão não piorar. Então, para a gente ter certeza de que a sua visão não está piorando, a gente precisa repetir o campo visual de 6 em 6 meses. A frequência do campo visual geralmente costuma ser casada com a do OCT de 6 em 6 meses, para quem tem glaucoma, anual para quem tem hipertensão ocular ou suspeita de glaucoma, mas isso varia muito caso a caso. Se a gente está suspeitando que o glaucoma está piorando, a gente aumenta a frequência do campo visual. Se o glaucoma já é muito avançado, a gente pode fazer campo visual de 3 em 3 meses até. Eu tenho muitos pacientes que têm doença em estágio avançado que fazem campo visual de 3 em 3 meses para a gente ter um controle mais rigoroso da doença. Então, via de regra, a gente faz campo visual a cada 6 meses, mas isso pode variar caso a caso e é ele que vai dizer pra gente se a sua visão está estável. Agora, eu falei que o campo visual é um exame amado e odiado, e ele é odiado por quê? Porque talvez de todos ele seja o exame mais chatinho de fazer. O campo visual é aquele que você precisa ficar na máquina, vendo os pontinhos piscando e apertando o botão sempre que acende uma luzinha. Então, tem muito paciente que fica ansioso, que tem dificuldade de fazer o exame, mas mesmo assim ele traz pra gente informações que são indispensáveis no acompanhamento.
Quem tá chegando agora e perdeu o começo da live, não se preocupa que amanhã, 10 horas da manhã, a gravação vai estar no YouTube para vocês assistirem. E eu já falei aqui os 5 exames obrigatórios para quem tem glaucoma, que são gonioscopia, paquimetria, retinografia, OCT de nervo óptico e campo visual. Tem outros exames que podem ser feitos? Tem. A Eli acabou de falar aqui, por exemplo, da curva de pressão ocular. Os outros exames, eles não são obrigatórios para todo mundo. A gente indica caso a caso para alguns pacientes de acordo com a necessidade. Alguns exemplos de exames para o glaucoma que são opcionais. Um deles é a curva de pressão. Um outro exemplo, que é até um exame bem comum, mas que não é obrigatório, é o teste de sobrecarga hídrica. Tem mais um, que é o OCT de segmento anterior, que também é um exame opcional. Então, dependendo das particularidades do seu caso, cada caso é sempre único e pode precisar de exames adicionais. Mas esses 5 que eu falei, eles são obrigatórios e vale para todo mundo, tá? Deixa eu ver agora, vamos para as dúvidas de vocês. Eu vou voltar aqui porque esqueci quem foi que tinha me mandado pergunta que eu falei que eu ia responder. Achei, foi a Elisimar. A Elisimar, ela conta que fez a iridotomia e ela pergunta se pode fechar o ângulo de novo. Pessoal, isso é um ponto importante. Eu falei para vocês que mesmo quem tem glaucoma de ângulo aberto precisa ficar repetindo a gonioscopia, porque pode fechar com o tempo. E quem tinha um glaucoma de ângulo fechado, fez a iridotomia e esse ângulo abriu, ele pode sim voltar a fechar. E é por isso que a gonioscopia, ela nunca deixa de ser um exame obrigatório. Mesmo para quem já fez a iridotomia, o ângulo pode sim voltar a fechar. Então a gente continua tendo que repetir a gonioscopia pelo menos uma vez por ano, mesmo em quem já fez a iridotomia. Quem fez a cirurgia de catarata para abrir o ângulo, aí já é raríssimo, praticamente quase zero as chances do ângulo voltar a fechar. Então, a gente acaba diminuindo essa importância da gonioscopia, mas também não elimina ela, porque ela não serve só para dizer para a gente se o ângulo está aberto ou fechado. Ela mostra para a gente várias características do sistema de drenagem de líquido do olho, que é a raiz do problema do glaucoma. Então, a gente nunca elimina a gonioscopia. Tá bom? Deixa eu ver aqui perguntas. Arte de Vela perguntou como classificar se já está avançado o glaucoma, porque eu toquei aqui no ponto de que o campo visual, ele é o exame que diz pra gente o estágio da doença, né? Como que é isso? Dependendo de quanto o glaucoma tirou da sua visão no campo visual, é que a gente vai classificar o estágio de doença. Não é pela sua percepção no dia a dia, porque nos casos leves a moderados, você não vai perceber perda de visão pelo glaucoma, a gente só vai detectar no exame de campo visual, você só vai ter alguma percepção de perda de visão, e algumas pessoas nem no estágio avançado tem, tá? Mas em geral você só vai ter alguma percepção de que sua visão piorou se o seu glaucoma já é avançado. Tem pessoas que, mesmo sendo avançado, o cérebro tá tão adaptado àquilo que a pessoa não percebe que tá sem visão periférica, tá? Então a gente precisa fazer o campo visual, mesmo que você ache que a sua visão é ótima. E muitas vezes a gente encontra alterações. Classificar se um glaucoma é inicial, moderado ou avançado não é uma coisa muito simples. Por quê? Nós oftalmologistas, nós não temos um consenso de qual é a melhor classificação que a gente deve usar nesse caso. Existem várias classificações de estágio de glaucoma diferentes e aí a gente fica sem saber qual é a mais adequada. A que eu mais gosto
é a classificação da Sociedade Americana de Glaucoma, que é uma classificação que é tão fácil de usar que eu consigo ensinar para vocês até. Agora, muito cuidado, porque o exame de campo visual é um exame que dá muito erro, então não vai querer você sozinho avaliar o seu estágio de glaucoma, que você vai ter grandes chances de errar. Conversa com a sua oftalmo sobre isso. Mas, em geral, se o seu campo visual é normal, ou seja, não tem nada de perda de visão pelo glaucoma, isso significa que o seu glaucoma é inicial. A gente só detecta alterações do glaucoma no nervo. A gente não tem perda de visão por conta dele. Então, o campo visual vem normal. O segundo estágio moderado é quando a gente já tem algum grau de perda de visão pelo glaucoma. Agora, essa perda de visão, para ser moderado, ela não pode estar no centro da visão, ela tem que estar na visão periférica e ela tem que estar só em uma metade da sua visão, ou na visão de cima, que está embaçado, ou na visão de baixo, nunca as duas. Por quê? Se tiver perda de visão, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, a gente classifica como um glaucoma avançado. Se tiver perda na região do centro da visão, que é a nossa maior nitidez, a gente classifica como um glaucoma avançado. Tá bom? Vamos para a próxima dúvida? Lembrando, pessoal, que vou responder as dúvidas sobre exames, tá? Quem tiver dúvida sobre outros temas, guardem para a caixinha de perguntas de segunda-feira. A Meire tá contando que faz aqui OCT, campimetria, retinografia e curva tensional de 4 em 4 meses. Meire, essa é uma frequência de exames que é bem alta até, tá? Como eu falei para vocês, a retinografia costuma ser um exame anual e a curva tensional, ela nem é um exame obrigatório, tá? Então, duas possibilidades. Ou sua oftalmo está suspeitando que o seu glaucoma está piorando, e aí por isso ela aumentou a frequência de exames e isso é perfeito. Ou então a sua oftalmo é medrosa mesmo e está exagerando na quantidade de exames. Por quê? O glaucoma é uma doença de progressão lenta. Então não adianta a gente querer ficar toda hora fazendo exame, porque a gente só vai se confundir. Então você ansioso aí, que tem vontade de fazer OCT, campo visual todo mês, isso só vai te trazer problema, tá? Porque como o glaucoma é uma doença muito lenta, a gente precisa ter um intervalo razoável entre os exames para a gente detectar alguma possível piora. Se você ficar repetindo exageradamente, se você é o ansioso que todo mês quer fazer o exame, o que vai acontecer é que a gente vai ter um excesso de informação, os exames nunca vêm idênticos e aí a gente nunca vai saber se aquilo é uma piora verdadeira ou se é só o exame variando porque você está fazendo mais do que deveria. Então, excesso de exames também não é muito bom. Então, se é um quadro leve e estável, não tem porquê fazer um exame assim com tanta frequência. Agora, se é um caso avançado ou então com suspeita de piora, essas sim são as situações em que a gente realmente aumenta a frequência de exames do paciente. Tem gente perguntando de laser aqui, pessoal, vamos deixar para outra live, prometo trazer para vocês uma live para a gente conversar sobre laser. A Maria das Graças conta aqui que tem um novo modelo mais amigável e confiável do que o atual de paquimetria. Ela viu alguma coisa sobre esse assunto. Maria das Graças, a paquimetria é um exame bem tradicional, tem vários aparelhos que fazem, mas já é um exame super fácil e super confiável de se fazer. O que a gente tem tido muito avanço para facilitar a vida do paciente e dos oftalmologistas é com a tecnologia do exame de campo visual. Por que isso? O exame de campo visual tradicional, ele tem uma série de limitações. O paciente fica numa postura muito ruim no aparelho, o exame às vezes é demorado, dependendo de como aquele exame está sendo feito. Tem exame de campo visual que pode demorar
mais de 5 minutos, às vezes mais de 10 minutos em cada olho, então o paciente fica desconfortável, a coluna dói, cansa de ficar tanto tempo na mesma posição, se tem muito barulho na sala, isso te distrai. Então o campo visual é um exame que traz algumas dificuldades sim para o paciente de realizar o exame e traz algumas dificuldades para a gente também de os aparelhos tradicionais serem aparelhos caros, que ocupam muito espaço no consultório. Então a tecnologia dos campos visuais vem evoluindo muito nos últimos anos, tentando deixar o exame mais fácil, tanto para o paciente quanto para o oftalmologista. Quem já foi comigo no consultório talvez já tenha experimentado uma dessas novas tecnologias que eu tenho gostado bastante, que é um exame de campo visual que o paciente simplesmente faz sentado na cadeira do consultório, na minha mesa onde eu converso com o paciente, e faz o exame no computador, sem precisar encostar a cabeça. Então é um exame muito mais confortável e que permite até o paciente fazer em casa. É só ter um computador ou um tablet em casa que dá para testar um exame de campo visual em casa sem nem precisar ir no consultório. Um outro tipo de tecnologia nova de campo visual são os campos de realidade virtual. O paciente coloca um óculos de realidade virtual, não precisa encostar em nada, é só ficar sentado numa cadeira normal também, e também fica as luzinhas piscando do mesmo jeito que no exame tradicional, e também é bem mais confortável para o paciente. E melhorar o conforto de vocês não é frescura não, tá, gente? É importante o exame ser confortável para vocês, porque quando o exame não é confortável, a gente perde a confiabilidade. Imagina que a pessoa está cheia de dor na coluna e tem que ficar naquela posição ali, encostada no aparelho, empurrando a testa, sem poder se mexer. Essa pessoa com dor não vai fazer um exame confiável. E muitos dos nossos pacientes são idosos e têm essas dificuldades. Imagina uma pessoa que tem uma artrite na mão, ter que ficar lá 10 minutos apertando aquele botãozinho, não é confortável. E quanto mais confortável for, mais confiável vai ser o exame e melhor a gente vai saber como é a sua visão de verdade mesmo. Então é sim muito importante que a gente tenha aparelhos de campo visual mais novos, mais modernos. Essas tecnologias estão crescendo muito nos últimos anos. A gente já tem uma quantidade pequena, mas a gente já tem uma quantidade de estudos científicos mostrando que esses aparelhos são legais também para o acompanhamento do glaucoma. Então a tendência é que nos próximos anos a gente tenha uma grande mudança de como vocês fazem o exame de campo visual e vai ser uma mudança para melhor, tá? Deixa eu ver, acho que temos tempo para mais uma perguntinha, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem perguntou de exame aqui. O Jário está contando a experiência dele com o campo visual. Ele fala que o assistente que fez o campo visual ajustou o aparelho todo errado, a cadeira estava muito baixa e o exame saiu todo alterado. Então tá aí comprovando o que eu falei para vocês, de que o exame tem que ser confortável para a gente saber como é que tá a visão. E ele disse que falou e ele disse que era assim mesmo. Não, não é assim mesmo. É para ser relativamente tranquilo dentro do possível de se fazer o exame. A Maria das Graças falou que trocou o nome do campo visual, era ele mesmo. Tá vendo? Até vocês trocando o nome eu adivinho o que vocês estão perguntando. O João fez uma pergunta que não é tão diretamente sobre o tema, mas que tem um gancho bem interessante e para deixar como mensagem final aqui para vocês nessa última pergunta. O João Lúcio falou o seguinte: ele vinha há 15 anos tratando como glaucoma. E agora, com uma nova avaliação, a médica diz que ele não tem glaucoma e sim hipertensão ocular. E aí ele pediu para eu comentar sobre isso. Essa questão da diferenciação entre quem tem glaucoma e quem tem hipertensão intraocular mudou muito recentemente. Então não é raro relato como o seu, viu, João? Eu mesma no meu dia a dia, eu pego muitos pacientes que eu preciso rever e mudar esse diagnóstico. Por quê?
Quando eu falei para vocês do OCT, eu falei para vocês que o OCT, ele é um exame que até algum tempo atrás, principalmente esse período que você falou de 15 anos atrás, era um exame que ele era muito pouco acessível, era um exame caríssimo, planos de saúde não cobriam esse exame, eram poucas as clínicas que tinham, cidades de interior não tinham OCT, e o OCT, ele é crucial para a gente diferenciar quem tem glaucoma e quem tem hipertensão intraocular. Por quê? Qual é a diferença entre as duas coisas? A pressão é alta na enorme maioria dos casos de glaucoma, tirando uma rara exceção que é o glaucoma de pressão normal. A grande maioria das pessoas que tem glaucoma tem pressão alta. Mas nem todo mundo que tem pressão alta tem glaucoma. Por quê? Para uma pessoa ter glaucoma, a gente precisa ter evidência de lesão no nervo óptico decorrente dessa pressão alta. Então, se uma pessoa tem pressão alta e tem lesão no nervo óptico, ela tem glaucoma. Se uma pessoa tem pressão alta, mas ela não tem lesão no nervo óptico, ela tem hipertensão ocular. E qual é um dos grandes exames que vê lesão no nervo óptico? OCT de nervo óptico, que há 15 anos atrás era bem difícil de se conseguir fazer. Então, o que acontece é que, antigamente, muitas pessoas recebiam um diagnóstico de glaucoma por a gente não ter como saber como é que estava aquele nervo. E aí, conforme o OCT foi se tornando mais acessível, a gente pôde analisar novamente esses diagnósticos e ver que, na verdade, algumas daquelas pessoas não tinham glaucoma, elas tinham hipertensão intraocular. E alguns desses casos, inclusive, nem precisam de tratamento, podem ser somente acompanhados. Então, muita gente que tinha um diagnóstico de glaucoma, nesse intervalo de 15 anos para cá, acabou mudando para um diagnóstico de hipertensão intraocular, como você relatou que aconteceu com você. Agora, já tem um bocado de tempo que o OCT ficou mais acessível, então realmente poderiam ter revisto esse diagnóstico há mais tempo, tá? Porque de uns 5 anos para cá, tá tranquilo de se encontrar OCT em qualquer lugar do Brasil, viu? Então, é sempre importante, nós oftalmologistas, questionarmos o diagnóstico do paciente. Eu percebo que às vezes o paciente estranha isso, porque a maioria dos pacientes que chegam para mim, eles já têm um diagnóstico de glaucoma. Mas eu não fico satisfeita de o paciente sentar na cadeira e falar: ô doutor, eu vim aqui porque eu tenho glaucoma. Não, eu sempre quero reconfirmar esse diagnóstico e é importante a gente rever isso, porque com a evolução da tecnologia, essas coisas podem sim mudar, e daí a importância de a gente está sempre fazendo todos os 5 exames essenciais na época certinha. Espero que essa live tenha ajudado vocês. Se tem alguém aí que não está fazendo os 5 exames essenciais, já pega o telefone, já marca com a sua oftalmo, já fala que está precisando atualizar seus exames. Se você está me vendo no Instagram aqui ao vivo comigo, a gravação da live e de todas as lives que eu já fiz estão lá no YouTube. Então não fica só aqui no Instagram, não. Vai lá no YouTube também, que tem bastante conteúdo lá. E se você tá me vendo na gravação pelo YouTube e quiser participar ao vivo comigo, é só seguir o Papo Glaucoma no Instagram, que toda sexta-feira, às 5 da tarde, estamos juntos. Muito obrigada pela companhia de vocês e até semana que vem.